Glória a Deus, aleluia, que maravilha, a gente fica envolvido com a história, aprendendo e recebendo de Deus. Eu quero nessa noite te convidar para que tu abra aí tua Bíblia, lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 14, no versículo 21, 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 14, versículo 21. Essa é uma noite especial, né? Uma noite que a gente vai estar aí participando da Santa Ceia, a gente vai estar fazendo memória daquilo que Jesus fez por nós lá na cruz. É uma noite de celebração. E esse texto, ele diz o seguinte, 2 Samuel 14, 21. Depois o rei disse a Joabe: muito bem, entenderei esse pedido, vá e traga de volta o jovem Absalão. Joabe prostrou-se, rosto em terra, abençoou o rei e disse: hoje o teu servo ficou sabendo que o vês com bons olhos, pois o rei atendeu o pedido de seu servo. Então Joabe foi a Gesur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. Mas o rei disse: ele irá para a casa dele, não virá à minha presença. Assim Absalão foi para sua casa e não compareceu mais à presença do rei. Amém? Deixa eu só dar assim, uma contextualizada aqui nesse texto, só para a gente entender o que está acontecendo aqui. O que isso tem a ver com a Santa Ceia, o que tem a ver com essa noite de celebração? Vamos lá. Primeiro, Absalão, ele tinha uma irmã, né, irmã de pai e mãe, filhos do rei Davi, e ele tinha um meio-irmão que violentou sua irmã. Bom, isso gerou no coração de Absalão um desejo de vingança. Passado algum tempo, ele teve a oportunidade dele, e ele se vingou do seu meio-irmão. Ele matou, né, aquele que tinha violentado Tamar, sua irmã. Bom, quando ele matou o seu irmão, ele fugiu para Gesur, onde o avô materno dele morava, era rei. Ele foi embora, fugiu. E a Bíblia diz que durante 3 anos ele ficou longe de Jerusalém. Acontece que, passado esse tempo, o coração de Davi, né, que estava triste pela perda de um filho, pela perda de 2 filhos agora, né, o coração dele, que talvez clamava lá por justiça, por trazer o filho Absalão, para que talvez pagasse por aquilo que ele fez, o coração dele começa a amolecer, e ele começa a sentir saudade do seu filho. Então, Joabe, sabendo disso, ele arma, né, uma história com uma senhora, e com isso, então, ele pega o rei, no ponto que ele queria, trazer de volta Absalão para Jerusalém. Bom, o rei aceita isso. O rei, no seu coração, ele havia perdoado seu filho. Absalão vem a Jerusalém. E a Bíblia diz que depois de 3 anos, longe da cidade, longe do seu pai, longe do rei, ele chega a Jerusalém. Mas o rei disse: olha, ele vai ficar aqui, mas ele não virá a minha presença. Ele não vai ver minha face. E depois, quando a gente continua lendo a Bíblia, a gente vê que durante 2 anos, Absalão ficou em Jerusalém sem estar à presença do rei. Bom, o que isso tudo tem a ver com a Santa Ceia, tem a ver com esse momento que a gente está aqui hoje? Sabe que, quando a gente olha e a gente lê esse texto, a gente pode pensar assim: poxa vida, olha o que Absalão fez. O cara matou o irmão, o cara fugiu, o cara voltou. A gente conhecendo a história, a gente sabe que lá no futuro, né, depois que eles fazem as pazes, depois que Absalão vai lá encontrar seu pai, a gente sabe que Absalão vai traí-lo. Ele vai armar um golpe de Estado para roubar o reino da mão do seu próprio pai. Então, quando a gente olha tudo isso e sabe o que vai acontecer, a gente já olha com desconfiança e pensando: poxa vida, olha só, Davi trouxe de volta Absalão e vai ser traído por ele. Agora, esquece que tu é conhecedor da história. E pensa, e dá uma analisada em tudo. E quando eu faço isso,
eu vejo essa passagem como algo muito triste. Por quê? Porque durante 5 anos, Absalão ficou longe de seu pai. Durante 5 anos, Absalão ficou longe da presença do rei. E depois que ele estava em Jerusalém, tão próximo, ainda assim ele estava tão distante, porque ele não tinha autorização para chegar diante do rei. Estava na mesma cidade, estava ali, fazia parte do reino, mas não desfrutava da comunhão do seu pai. Não desfrutava da intimidade do pai. Ele não tinha mais relacionamento com seu pai. O que isso tem a ver conosco? Agora eu quero trazer isso para nós. Isso pode se tornar mais triste ainda. Sabe que a Bíblia ela diz que no momento que nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nesse exato momento, é dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus quando nós reconhecemos quem é Jesus e o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida. E isso implica várias coisas, e implica muito mais do que a gente fazer parte do reino de Deus, mas implica na possibilidade de nós termos intimidade e comunhão com o nosso Pai, o nosso Deus. Agora, quantas pessoas, e talvez tu aí que está me ouvindo aí na tua casa, está me vendo, quantas vezes nós somos como Absalão? Nós fazemos parte do reino, nós estamos próximos ou temos acesso ao rei, mas a gente não desfruta dessa comunhão e intimidade com Deus. Irmãos, nós somos chamados não apenas para fazermos parte desse reino, não apenas para a gente vir na igreja, não apenas para a gente poder participar, mesmo em casa, aí, de um culto, noite de Santa Ceia. Oba, eu vou participar da Santa Ceia, que bom isso, que legal, é verdade. Mas nós somos chamados para algo muito maior, para a gente viver um relacionamento verdadeiro e íntimo com o nosso Pai, com o nosso Deus. E quantas vezes a gente perde essa oportunidade? Sabe que de tudo que a gente vive no reino, e viver com Deus é uma grande aventura, mas a maior aventura de todas que a gente pode desfrutar é o relacionamento pessoal com o nosso Deus. É a intimidade, é tu ter liberdade para te poder fazer o que quer, o que tu quiser, na presença do Pai. Eu não sei como é que é teu relacionamento com o teu pai, com a tua mãe, né? Eu sei como é o meu relacionamento. O meu pai já faleceu há alguns anos, mas a gente sempre foi muito amigo. E às vezes eu vejo assim, pessoas que perdem o pai, e quando pergunto assim, pô, como é que tu tá, como o relacionamento do teu pai? Não, nosso relacionamento era distante. Eu acho isso tão triste. É tipo assim, esse período aí de Absalão e Davi. Não, o pai está lá, ele está lá no trono lá, ele está lá no palácio, mas eu não tenho acesso a ele. E quantas vezes a gente tem isso com o nosso pai? A gente podia desfrutar de uma grande amizade, um grande relacionamento, e às vezes a gente perde o pai e fica pensando, poxa vida, quantas oportunidades eu tive para dizer que eu amava meu pai? Quantas oportunidades eu tive para sentar com ele e ouvir as suas histórias, né? Saber como é que ele era antes de eu nascer, saber o que ele pensava de mim, quando a minha mãe estava grávida e eu já estava para nascer. São oportunidades que a gente perde na vida. Oportunidade de estar próximo de pessoas que lá na frente isso vai fazer diferença, vai fazer falta. Meu pai, ele faleceu de câncer. E ele faleceu em casa, e minha mãe cuidando, e eu e minha irmã nós revezávamos para quem ficava lá uma noite para dormir lá junto, para se precisar de alguma coisa, estar lá para ajudar. Ele faleceu justamente no meu turno, no dia que eu estava lá. E naquele dia, ele já estava assim, em câncer bem avançado, ele ficava alguns momentos assim, meio inconsciente, viajando assim, né? Estava longe, daqui a pouco ele voltava, e nesse momento que ele voltou, estava ali, do lado da cama, isso era assim na tarde, ele morreu na madrugada, eu conversei um pouco com ele, e a última coisa que eu falei para o meu pai foi, pai, eu te amo. E naquela noite então, né, eu estava lá acordado, ainda minha mãe entrou no quarto e disse, olha, teu pai faleceu.
E eu me alegro em lembrar como foi a nossa amizade, o nosso relacionamento, a intimidade, de poder chegar, poder sentar, ver futebol junto, né? Poder chegar e dizer, mesmo casado, com filho, ô pai, faz lá aquela pizza lá que tu gosta de fazer, que tu sabe fazer tão bem. E ele ia lá, fazia intimidade, relacionamento. E agora, nesses últimos dias, por motivos assim que Deus ele faz coisas maravilhosas, às vezes a gente não entende, a gente não consegue entender o que Deus está fazendo no momento que as coisas estão acontecendo. Mas quando a gente consegue olhar, assim, acima de tudo, a gente consegue ver, poxa vida, olha que Deus está proporcionando. Por motivo de doença da minha esposa, nós estamos morando agora na casa da minha mãe, até a minha esposa recuperar e a gente poder voltar para a nossa casa. E essa semana eu estava pensando, poxa vida, que privilégio poder aproveitar, depois de casado, ter ido morar fora, em outra cidade, voltar e poder aproveitar minha mãe, a companhia dela, usufruir daquilo que só as mães fazem. Isso é muito legal, porque eu quero falar para ti nessa noite de relacionamento e intimidade com teu Pai Celestial, com Deus. E eu estou lá na casa da minha mãe, nos altos dos meus 46 anos de idade, e de vez em quando eu estou lá e faço alguma coisa e ela vem e me xinga. E eu sei que ela está assistindo agora, está lá em casa assistindo, vai e me xinga como se eu tivesse 12, 13, 14 anos. A maioria das vezes é injusto. Às vezes ela tem assim, alguma razão. Por quê? Porque eu estou lá e eu quero comer alguma coisa. Daí tem lá o bolo que ela fez. Só que eu estou com muita vontade de comer aquele bolo. Então eu vou lá e como a metade do bolo. E ela vem e me xinga. Como é que tu faz isso, guri? Para a mãe, a gente sempre é guri. Não importa a idade que a gente tem. Como é que tu faz isso, guri? E xinga. Eu penso, olha só, tu é um abusado. Poxa vida. E daí quando eu paro e penso, eu digo, é verdade. Eu sou. E continuarei sendo mãe. Por quê? Porque ela é minha mãe. Eu tenho liberdade para ir na casa dela, abrir geladeira e comer o que eu quiser. Com cuidado, para o xingão não ser muito grande. Mas é assim. É assim que deveria ser todos os relacionamentos dos pais com os filhos. Talvez o teu relacionamento com os teus pais não tenha sido assim. Talvez tu não tenha nem conhecido os teus pais. Mas eu quero te falar de uma oportunidade que tu está tendo hoje, de começar a olhar para Deus como esse pai. Se o teu relacionamento com teu pai era maravilhoso, e talvez tu olhe isso assim com saudade, com alegria, como eu acabei de falar, que é o meu caso, tu pode olhar assim para o teu Pai Celestial. Tu pode olhar assim para Deus, que é um Pai que quer se relacionar totalmente conosco, em todo o tempo. O que Deus quer conosco é relacionamento. É isso que Ele quer. Talvez tu não tenha tido isso com os teus pais biológicos. Olha, eu nem conheci meu irmão. Eu fui colocado para adoção, fui adotado por uma família. Meu pai era alguém totalmente ausente, batia na gente, batia na mãe. Eu não sei qual é a tua história, mas eu sei que Deus não é assim. Eu sei que Deus é um pai bom, é um pai justo, é um pai de amor, é um pai que preza por relacionamento. A Bíblia fala que lá em Adão e Eva, lembra lá o primeiro casal, lá no jardim, na viração do dia, Deus descia no jardim, para quê? Para ter relacionamento com Adão e Eva. E ele chegava lá e Deus, que sabe todas as coisas, ele chegava lá e começava a conversar com Adão, ficava tomando um chimarrão e batendo um papo. E Adão, o que tu fizeste hoje por aí? Deus, dei uma volta aí, eu comecei a botar nome nos bichos. Uau, que nome que tu botaste aí? Botei nome de, sei lá, de touro, vaca. Que criatividade, que lindo. É um pai de relacionamento. Deus não sabia quais eram os nomes que Adão estava botando? Claro que sabia. Deus não sabia onde Adão estava e o que ele fazia todo o tempo? Claro que sabia. Mas Deus quer relacionamento. Em todo o tempo, Deus, Ele está contigo. Ele está ali do lado. Está só esperando o teu olhar assim. Pai,
para poder se manifestar, para poder falar, para poder estar contigo. Esse é o Pai que a gente tem. Só que esse Pai, Ele espera da gente não atitudes religiosas com Ele. Meu irmão, eu sei que aqui, né, de repente a gente está aí, a gente vai orar, e a gente vai dizer assim, Senhor, e a gente vai falar, Senhor, Ele vai lá, olhar para nós, com o coração aberto, mas chamar de Pai, Paizinho, ô Pai, é intimidade. Deus quer que a gente venha e sente no colo dEle. Deus quer que a gente vá até a casa dEle, né, como o nosso personagem ali, o chulingo que ia lá, podia chegar diante do Criador dele, e essa história é sensacional. Ele quer que a gente vá lá, Ele quer que a gente abra a geladeira da casa dele. E a geladeira de Deus, ela tem tudo aquilo que a gente precisa para a nossa vida. Ainda que a gente não tenha o que a gente quer, a gente tem o que precisa, porque Ele sabe o que é o melhor para nós. Esse é o nosso Deus, um Deus de relacionamento. Agora imagina passar uma existência, né, depois de ter recebido Jesus como o Senhor Salvador, ter entendido o sacrifício lá na cruz, receber, olha, é verdade, isso foi para mim, Jesus morreu para mim, para perdoar os meus pecados, para que eu pudesse ser salvo, que legal, e eu tenho a oportunidade de hoje, começar a ter um relacionamento inteiro com Deus, completo, pleno, e eu perder essa oportunidade. Ô, meu irmão, isso é para agora. Eu estou deixando para o céu. Não, começa aqui, é para agora. É para isso que Ele nos chamou. A parábola do filho pródigo, ela conta a história de 3 personagens, tem 3 personagens envolvidos ali. Tem o filho pródigo, que é aquele que sai, né, que pede a parte da sua herança, que vai gastar tudo. Tem o pai, que passa lá todos os dias, possivelmente na viração do dia, depois de fazer as coisas que ele tinha que fazer, vai lá, fica na varanda da casa, esperando o filho voltar, esperando o filho que gastou tudo, o filho que pediu herança, o filho que saiu antes do tempo, né? E esse personagem, que representa Deus, está ali esperando o retorno do filho. E tem um terceiro personagem, que é o irmão mais velho. E o irmão mais velho, ele está ali, ele passa praticamente a parábola toda ali na dele, bem quietinho. O filho pródigo briga com o pai, briga, né? Sim, pede a parte da herança, vai embora, o irmão está lá na dele. Ele vai e gasta todo o dinheiro, né? Vai lá e quer comer a comida dos porcos, ele está lá, na dele. Até que ele passa a ser um personagem importante no final da parábola. Quando ele está chegando de um dia de trabalho, cansado provavelmente, e ele vê uma festa na casa. Ele diz, como assim festa? Aquela casa devia ter ficado muito triste com a saída daquele filho, porque o coração do pai estava triste. E ele está lá e vê aquilo, e chega um dos escravos ali, dos empregados, e ele, o que está acontecendo aqui? Teu irmão voltou, o que teu pai fez? Pegou lá o bezerro gordo lá, matou e fez a churrascada para o pessoal. E aí então, o irmão mais velho, ele fica extremamente indignado com aquilo. Revoltado. Tipo, como assim, cara? O cara faz isso aí pro pai. O cara vai embora, deixa todo o trabalho nas minhas costas, vai embora. Deixa o pai aí mal do coração, cara, nem sabe como é que estava. Né? Naquela época não tinha nem WhatsApp para o cara mandar uma mensagem, como é que está o pai aí, meu? Não tinha nada disso. E daí ele vem, gastou tudo, gastou metade de tudo que o pai tinha, vem para cá, e o que o pai faz? Churrascada. Indignado. Daí o pai vem, meu filho, o que está acontecendo? Pai, olha aí o que tu está fazendo. Eu sempre estive aqui contigo. Eu sempre estive aqui contigo. E tu nunca me deste nem um cabritinho para eu poder comemorar com meus amigos. Pausa na parábola. Quantas vezes a gente não é assim? Eu não estou nem dizendo assim, quando a gente quer, né, ou a gente pensa que a gente tem um entendimento da justiça em relação aos nossos irmãos que se afastam do caminho do Senhor. Não vou nem entrar nesse mérito. Hoje não é nem dia disso. Não vou nem entrar nisso. Quando a gente fica lá olhando, tomara que se dê mal mesmo, se afastou do Senhor. Não vou nem falar disso. Não quero falar disso. Né? Mas, quantas vezes a gente fica assim, como esse irmão mais velho, que está morando ali do ladinho do pai.
Como será que era o café da manhã deles? Será que eles conversavam no café da manhã? Será que eles tomavam café da manhã no mesmo horário? Olha as oportunidades que o irmão perdeu. E ela se resume na frase que o pai diz para ele, que é o seguinte: vamos descongelar a parábola e vamos voltar. Quando o filho mostra a sua indignação, o pai diz: meu filho, tudo isso que tem aqui é teu. Olha quanto tempo e quanta oportunidade aquele irmão perdeu. Tudo que tinha lá era dele. Tudo. E ele ficava lá sonhando em receber um cabritinho do pai. Quantas vezes a gente é assim diante do nosso Pai Celestial? O Senhor nos apresenta uma mesa farta. O Senhor nos apresenta oportunidades. Tudo que Jesus, ele conquista lá na cruz, isso tudo é nos dado por herança. Nós somos co-herdeiros com Cristo. E quantas vezes a gente não vive isso? Quantas vezes a gente está correndo atrás do cabritinho, esperando que Deus desça com o cabritinho para dizer: pô, Deus, o cabritinho pelo menos. Tudo é teu. Tudo é teu. Mas como é que eu vou saber isso? Como é que eu consigo pegar isso tudo que é meu? Através de uma coisa: relacionamento com o Pai. Talvez se aquele filho lá, num dos dias, chegasse assim: ô pai, pô, eu queria fazer um churrasco aí com meus amigos. O que o pai será que diria para o irmão mais velho? Ô meu, pega lá o bezerrão lá que tá, faz a churrascada, né? O que tu quer fazer? Faz aí, mata quantas cabrito, ovelha, mata o que tu quiser aí, cara, faz churrasco. Tudo é teu, meu. E é isso que Deus nos oferece. É isso que Deus tem para nós. Deus, ele quer estar conosco. Sabe, eu estou fazendo um curso de evangelização de muçulmanos, resumidamente. E são todos os sábados. Curso online, com um doutor, assim, islamismo, lá de Portugal. Bem legal. E uma coisa que ele sempre deixa muito claro, de uma forma para te poder falar do evangelho, falar do amor de Deus, é como os muçulmanos, eles veem Deus, né, que veio um Deus distante, um Deus que não se relaciona com o homem. E como nós temos o entendimento e sabemos como é o nosso Deus, que é um Deus de relacionamento. Isso para eles é algo muito estranho, mas é algo que toca no coração, porque, poxa vida, estão falando de um Deus que é próximo do homem. E se a gente parar para ver, olha que loucura isso. Nós estamos falando de um Deus, do Deus que criou todas as coisas, do Deus Todo-Poderoso. E Ele quer ter relacionamento contigo. Ele quer isso, cara. Tu está aí na tua casa, está vendo? Ele quer sentar aí no sofá do teu lado. Ele quer que tu, nesse exato momento, ouviu isso, Ele quer que tu vire para o lado do que Ele está e diga assim: poxa, é isso mesmo, né? E Ele vai olhar para ti e vai dizer: é isso mesmo. É relacionamento. Sabe que lá quando a gente volta lá no Antigo Testamento, lá no deserto, Deus chama Moisés e Ele dá para ele uma planta de um lugar aonde Ele manifestaria o poder dele, chamado tabernáculo. E daí Moisés fica lá 40 dias, 40 noites lá com Deus, sem comer, beber nada, e recebe tudo, a planta toda. Daí quando chega, ele chama as pessoas capacitadas, eles montam, então, aquilo que é o tabernáculo, que era um lugar onde tinha um átrio, tinha um pátio assim, tinha um altar de sacrifícios, tinha uma bacia onde o sacerdote, ele entrava, tinha o tabernáculo mesmo, era uma barraca, assim, que ficava, né, lá dentro no átrio, naquele espaço, e ele lavava lá as mãos, os pés na bacia de prata, entrava naquele lugar, daí tinha 2 compartimentos, o lugar santo, onde ele podia entrar, né, tinha os pães ali, tinha o candelabro, e tinha um outro lugar, uma cortina, que levava para um outro lugar, um lugar mais íntimo, chamado Santo dos Santos. Lá o sacerdote não podia entrar, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Lá tinha um lugar onde manifestava a presença de Deus. Deus se manifestava lá, naquele lugar, escondido dos olhos do público, escondido dos olhos do povo. Ninguém podia, né,
ver essa manifestação. Eles viam quando tinha lá a coluna lá de nuvem, tinha, né, a coluna de fogo, daí eles viam lá Deus manifestando. Mas o que acontecia ali no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote podia ver uma vez por ano. Sabe que quando a arca, daí passou tempo, eles saíram do deserto, entraram na terra prometida, e a arca de Deus, onde tinha essa manifestação, ela se perdeu, foi para vários lugares, até que um dia um rei chamado Davi, que é o pai do Absalão, dessa nossa história, ele diz, eu quero trazer para cá a arca do Senhor, a arca da presença do Senhor. E daí Davi então, né, ele tem uma tentativa frustrada, e na segunda tentativa, ele monta um tabernáculo, ele monta uma barraca para colocar a arca do Senhor. Ele diz, Deus, eu vou construir para ti, um palácio, assim, a coisa mais linda do mundo. Deus fala, cara, eu não quero isso, não faz para mim. Eu nunca habitei em casa, não, deixa na boa. Então eu vou deixar lá um tabernáculo, vou colocar lá. E ele faz isso. E esse tabernáculo de Davi era bem diferente daquele tabernáculo de Moisés. Um tabernáculo todo, né, assim, em mínimos detalhes, tudo bem realizado. Esse era um tabernáculo simples, estava lá a arca. E Davi, ele pensa assim, a arca vai ficar aqui. Cadê o véu? Não, está ali aberto ali. Deixa a arca aí, da presença do Senhor. Como é que eu vou cobrir essa arca? Eu sei como é que eu vou cobrir. Cobrir de relacionamento. Como assim? Ele pega lá os levitas e separa em turmas que estariam 24 horas adorando o Senhor. 24 horas. 24 horas. E era aquilo. E tu sabes que Deus manifestava lá naquele lugar. E é engraçado que quando o Senhor fala em restaurar o tabernáculo, Deus ele fala que ele iria restaurar o tabernáculo de Davi. Ele não fala que iria restaurar o tabernáculo de Moisés, aonde lá no Santo dos Santos, atrás da cortina ele se manifestava. Mas ele queria um lugar onde ele podia se manifestar e poder a sua glória alcançar aqueles que estavam perto dele. Quando Jesus entregou sua vida lá na cruz, hoje é a noite de Santa Ceia, hoje a gente vai estar lembrando disso, hoje nós estaremos comemorando isso. Quando Jesus entregou sua vida lá na cruz, a Bíblia diz que o véu lá do templo, que fazia essa separação, ele foi rasgado. E ele foi rasgado de cima para baixo, ou seja, não foi mão humana que rasgou. Quem será que rasgou esse véu, meu irmão? Quem será e por que esse véu foi rasgado? E eu quero te dizer nessa noite, o Senhor rasga esse véu para que a sua glória, a sua presença possa se manifestar e para que hoje nós possamos estar diante da presença dEle, sem nenhum tipo de separação. Deus, Ele quer se relacionar contigo. E o relacionamento é assim, é do teu jeito, é chegar diante dEle. Sim, e quando a gente chega diante dEle, Ele vai transformando as nossas vidas. Sim, mas Deus, Ele quer que homens santos se aproximem dEle. Deus, Ele vai transformando a nossa vida segundo a sua vontade. Mas a gente precisa estar perto dEle para saber o que Ele quer de nós. Deus, Ele quer que tu o adore do teu jeito. Deus quer que tu chame Ele do jeito que tu entende que tem que chamá-lo. Ele é teu Pai. Muitas vezes a religião tenta colocar regras para a gente chegar diante de Deus. E tenta costurar o véu. Mas o véu foi rasgado. E esse véu representa o quê? A separação. Hoje, por causa de Jesus, nós temos livre acesso a esse Pai. Ele é o nosso Pai. Ele quer nessa noite restabelecer o relacionamento dele contigo. É isso que Ele quer da gente. E quando a gente participa da ceia, cada vez que eu participo da ceia, sabe o que eu falo para Jesus? Eu vou te dizer o que eu falo para Jesus. Jesus, nesse momento aqui, né, nós estamos aqui fazendo o quê? O nosso pacto, a nossa relação aqui, nós estamos renovando a nossa aliança. Esse é o momento da renovação. Nessa noite, Ele quer renovar a aliança dele contigo, mas Ele quer que tu tenhas o entendimento do que significa essa aliança com Ele. É uma aliança de relacionamento. Ele morreu para que a gente tivesse acesso ao Pai. Jesus era o único filho, o filho unigênito, o único, que morreu para se tornar o primogênito de uma família com muitos filhos que nós fazemos parte. Só que tudo que Jesus, Ele tem de direito para chegar diante do Pai
e poder abraçar o Pai, poder contemplar o Pai, a gente tem também, porque nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, e é isso que Ele quer que a gente entenda. E quando nós entendemos que somos filhos de Deus, as coisas começam a mudar na nossa vida. A primeira coisa que Deus, Ele muda na gente, e Ele estabelece na nossa vida, é a nossa identidade. Filho, é identidade, filho, é isso que Ele quer te falar, tu és filho, tu és filha, e como tal, tu tem direitos, e esse direito mais importante deles, é poder sair correndo e abraçar o Pai, e se grudar, né, no Pai. A gente não sabe como é que é Deus, a gente gosta de pensar assim que Ele é um velhinho, barbudão, não sei, eu penso que Ele é um cara fortão, barbudão, assim, né? Ele quer que a gente se agarre lá na barba dele, já abrace Ele, assim como os filhos fazem muitas vezes com os pais, né? Às vezes eu estou lá, eu tenho um filho de 8 anos, às vezes eu estou lá, não estou nem muito afim de jogar. Essa semana ele foi lá, veio com o Super Trunfo, que é um jogo muito legal, né, de carta, tem que ficar ali ganhando, quem tem a carta maior. Ele chegou, pai, vamos jogar Super Trunfo. Eu falei, não vou jogar Super Trunfo. A gente tinha almoçado, queria descansar um pouco, né, parar assim, quem sabe dar uma cochilada. Não, vamos jogar Super Trunfo, é Super Trunfo, é Super Trunfo. Eu pensei, meu Deus, ele não vai me largar de mão até eu jogar uma partida com ele. Jogamos 3 partidas, jogamos uma, falei, vamos para outra, tinha outro lá e vamos. Daí eu estava ganhando, estava empolgado, vamos mais uma. Né? A gente foi até 3, acho que daí ele cansou, deu. Eu quase falei para ele, tá, volta para cá. É isso que o Pai quer. O Pai quer que tu convide ele para jogar Super Trunfo nessa noite, meu irmão. É isso que Ele quer. E Ele é um Pai bom, talvez até assim, para brincar contigo, até ele talvez deixe tu ganhar. Né? Isso é uma coisa que tem que aprender com Ele. Né? Talvez Ele deixe tu ganhar, mas Ele quer isso. Ele quer isso de ti, relacionamento. Quando Paulo e Silas estavam lá naquela cadeia, o Senhor estava lá com eles. Quando Daniel estava lá na cova, o Senhor estava lá com eles. Quando José foi vendido e foi para a prisão, o Senhor estava lá com ele, porque o Senhor quer estar junto com seus filhos. É isso que Ele quer da gente, é isso que Ele quer de ti. Uma vez nós estávamos num treinamento com jovens, treinamento de missões urbanas, e nós decidimos fazer uma adoração na virada do dia. Vamos fazer uma adoração na virada do dia, lembrando do jardim lá de Adão. O que a gente fez? A gente pegou todos os instrumentos musicais, botou tudo na rua. A gente tinha assim era uma chácara, a gente tinha um pátio pequeno assim de 6 hectares. Então a gente botou assim os instrumentos tudo lá e começou lá uma adoração, louvor, e daqui a pouco Deus desceu no arraial. E a coisa pegou fogo. E aqueles jovens tinham lá meninos, meninas de 10, 12 anos, olha, enlouqueceram assim na presença de Deus, buscando, adorando. Eu nunca tinha visto nada igual aquilo. E naquele momento assim de busca e todo mundo assim buscando Deus e o pessoal chorando, aquela coisa toda, eu me afastei um pouco do pessoal e disse assim, agora eu vou ter meu tempo com Deus. E eu fiz uma pergunta para Deus. Deus, só me responde uma coisa. Eu só quero ouvir uma coisa de ti. Quem eu sou? Fiz essa pergunta para ele. Olha, eu não queria dizer isso, mas eu vou te dizer o que eu queria que ele me falasse. Tipo assim, tu és alguém que eu coloquei no mundo para fazer tal coisa. Uau! Tu és alguém que vai andar pelas nações. Uau! Tu és... Sabe o que ele me falou? Ele me falou uma palavra. Foi online o negócio. Eu perguntei, pai, quem eu sou? Ele me respondeu na hora, assim. Falou, filho. Só isso. E eu tomei aquele susto assim e falei, é verdade, cara. Eu sou filho. E esse é o maior título que alguém pode ter. Ser filho de Deus. O filho do Deus Todo-Poderoso. Criador dos céus e da terra. Quando a gente está nesse lugar de intimidade, o Senhor restaura a nossa identidade. Aquilo que o mundo, que o diabo, as mentiras tentam nos empurrar assim goela abaixo, que Deus não olha para a gente, que Deus não nos ama, que nós não somos merecedores de nada, e não somos mesmo, mas por causa de Jesus eu me torno, não por causa de mim, não por causa da minha bondade, porque eu não tenho, mas por causa de Jesus e de quem Ele é, isso eu tenho acesso ao Pai, e Ele quer restaurar a tua identidade nessa noite. Ele quer restaurar a tua identidade, restaurar teu relacionamento com Ele. Não seja como Absalão que estava lá, 2 anos, morando na mesma cidade, sem poder sentar na mesa do pai. Ele quer essa noite te convidar para sentar na mesa dele. Tu vai participar da ceia daqui a pouquinho, eu estou terminando aqui. E Ele quer nessa noite, Ele quer dividir contigo a ceia. É o corpo dele, é o sangue dele, de Jesus, o nosso irmão.
E Ele quer que tu aproveite isso, meu irmão. Esse é o tempo. Esse é o tempo, minha irmã, de mudar o teu entendimento e começar a viver um relacionamento com Deus único, verdadeiro. Sabe que quando Deus, Ele restaura a nossa identidade, Ele nos direciona para aquilo que Ele quer da nossa vida. Quantas e quantas pessoas querem saber por que nasceram? Por que estão aqui na terra? Só tem uma pessoa que pode te dizer isso. E essa pessoa é teu pai. E o pai, ele quer através dessa intimidade, além de restaurar a tua identidade, ele quer te direcionar lá para o teu destino profético, lá para aquilo que tu nasceu para fazer aqui na terra. É isso que ele quer. E eu encerro contando uma história de um homem de Deus que viveu no século passado, e talvez tu já tenha ouvido essa história, talvez tenha lido, e talvez tu conheça até uma versão um pouco diferente, mas eu vou te contar que eu conheci, que eu li, que é de um homem chamado Duncan Campbell, que é um pastor escocês, morava lá na Inglaterra e foi um grande avivalista. Ilhas Hébridas, se não me engano. Ele foi o homem que trouxe o avivamento para aquele lugar. E conta a história que esse homem, antes dele casar, tudo quando era jovem, ele foi de bicicleta e saiu pela Inglaterra todo pregando o evangelho. Ele foi um homem separado para Deus para isso. E passou o tempo, ele se tornou um grande pregador. Casou, teve filhos. E na cidade lá, perto da cidade onde ele estava, todo ano tinha uma grande conferência assim, de palavra, um congresso lá. E ele era o principal ministro desse congresso. Era aquele cara lá do horário nobre que ia trazer a palavra. E naquele ano, ele tinha sido convidado para 2 momentos. E ele estava lá preparando o sermão, e daqui a pouco a filha dele de 15 anos entra no quarto, e fica ali conversando, e ele dá atenção para ela, e ela fala assim: ô pai, estava pensando numa coisa. E ele: o que foi, minha filha? E ele assim, entendendo que ele estava no auge do seu ministério, ele estava no auge. Ela disse assim: poxa vida, como Deus te usava antes, né? E aquilo foi um golpe para ele. Opa, como assim? Espera aí, eu sou o pregador. Como assim, minha filha? Não, né? Antes tu fazia tanta coisa, tu ia, Deus fazia através da tua vida. Daí ele disse que ele tenta assim, teologicamente explicar para ela, dizer: não, mas é outro momento, Deus está me usando assim e tal. Ela, satisfeita ou não, sai do quarto, e nesse exato momento que ela sai do quarto, ele se ajoelha no chão e começa a chorar. E diz: Deus, ela tem razão. Deus, eu quero voltar para aquele lugar que o Senhor tem para mim. Eu quero voltar a viver aquilo que o Senhor tem para mim, Senhor. E ele faz um pacto com Deus. Nosso Deus é um Deus de pactos. É um Deus de acordos. E esse pacto que ele faz com Deus é: Deus, tu vais falar tudo que eu tenho que fazer, e eu vou obedecer, no exato momento. E daí na conferência ele estava lá, ele prega lá o seu primeiro sermão, né, com eloquência, e vai lá e todo mundo fica maravilhado com a palavra. E quando ele senta lá, né, para aquele tempo de intervalo até começar o segundo momento, Deus fala para ele: sai daí e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele diz: pô, Deus, eu tenho outra pregação para fazer, né? Agora não dá, né? Dá um tempo aí. O que a gente tinha combinado lá no escritório lá? Daí ele chama lá o pessoal que estava organizando e diz: olha, eu tenho que sair, vou ter que sair, né? E vai embora. E Deus o direciona e o leva até esse lugar, até essas ilhas que tinham. Eram 2 ilhas Hébridas, e ele vai até esse lugar, e quando ele chega lá, ele pergunta para alguém: olha, eu quero falar com o pastor da igreja aqui. Daí a pessoa diz: olha, aqui tem 3 igrejas, mas não tem pastor. Tem um carteiro que reúne aí com a senhora, eles oram aí, mas ele não tem pastor aqui. E ele vai lá, então pede: pô, eu quero encontrar o carteiro, onde é a casa dele? O pessoal informa e vai lá até a casa do carteiro. E quando chega lá, ele bate lá, o carteiro abre a porta e diz: seja bem-vindo, senhor Duncan Campbell. Eu estava esperando o Senhor. Ué, como assim? Eu estava esperando porque eu marquei para essa noite um culto aqui na cidade. Todos foram convidados, e eu inclusive já espalhei os cartazes dizendo que nessa noite o Senhor estaria ministrando a palavra de Deus aqui. Faz 1 mês já que eu tenho anunciado a sua vinda aqui para o dia de hoje. E ele fica: como assim? Ele falou: sim, porque nós estávamos orando e Deus falou que Ele o enviaria para cá. E aquele homem, quando estava lá no congresso, ele recebe a direção de Deus e ele vai até aquele lugar.
E aquelas ilhas lá viveram um grande avivamento. Por que eu estou te dizendo isso? Porque quando a gente está nesse lugar de intimidade com Deus, Deus revela os seus planos para os seus filhos. Talvez a tua grande pergunta, o teu grande questionamento seja: por que eu nasci? O que Deus quer de mim? Eu não quero viver uma vida aqui só por viver. Eu sei que Deus tem algo para mim. Eu preciso descobrir. Eu vou te dar um endereço certo para te ir, para te descobrir esse lugar que tu tem que estar. O endereço é no colo do Pai, é na intimidade do Pai, porque o Pai revela aos seus, porque o relacionamento, o quebrantamento, isso toca profundamente no coração do Pai. E nessa noite Ele quer nos chamar para esse lugar. Eu quero orar contigo. Eu quero orar contigo, mas eu quero te fazer um desafio. Nesse desafio, essa noite tu vai participar da ceia na tua casa. Eu não tenho aqui o pão, o suco. Meu irmão, dá o teu jeito aí, mas não perde essa oportunidade. Dá o teu jeito. Como? Aí é contigo. Isso é segundo a tua fome e sede. Mas nessa noite, noite de renovação de aliança, quem sabe essa noite vai ser a primeira santa ceia da tua vida. Vai ser aquela santa ceia que vai ser um marco. Porque esse desafio é para que nessa noite, quando for participar da ceia, tu diga para Deus: Deus, eu quero nessa noite não só restabelecer, confirmar, reafirmar a nossa aliança, mas eu quero mudar a forma de te enxergar. E quero ter, a partir desse momento, um relacionamento pessoal contigo. Um relacionamento verdadeiro. Um relacionamento de intimidade. Outro dia eu estava orando e o Senhor me deu uma palavra e Ele disse que a intimidade do Senhor é para aqueles que a buscam. Busca a intimidade dEle. Busca a intimidade dEle. Deixa essa Santa Ceia ser um marco na tua vida, na tua história. E eu tenho certeza que isso vai mudar totalmente aquilo que está sendo escrito através da tua vida. Nessa noite o Senhor nos convida para isso. Assim como Ele nos convida todos os dias, para a gente estar mais próximo dEle. Amém? Feche teus olhos aí na tua casa. Eu quero orar contigo aqui. Feche teus olhos agora, pensa só em Jesus. Pensa nele. Pensa no Pai agora. Esquece tudo aquilo que tu sabe sobre o relacionamento, sobre como tem que ser. E pensa agora como uma criança olha para o pai e desesperadamente ele quer a sua atenção. Pensa nisso. Opa, já vamos aqui, nós já vamos participar da ceia aqui agora. O Pai está querendo ouvir de ti. Pega o teu pão aí, pega o teu suco aí na tua casa agora, nós vamos estar orando por isso. Corre lá, corre na cozinha, pega lá. E pensa, e volta agora e pensa. Pensa como uma criança. O que a criança faz quando ela quer chamar a atenção do seu pai? Quando ela quer chamar a atenção da sua mãe? Ele se atira no chão e começa a bater pé. Meu irmão, minha irmã, se for isso, faz isso na tua casa. Chama a atenção do Pai. Ele está aí. O nosso Deus, Ele é campeão em brincar de esconde-esconde conosco. Onde Ele diz que se esconde, deixa a perna dele à mostra para a gente ir correndo lá que nem criança. Que a gente vai brincar de esconder, fica atrás da cortina e deixa lá o cabelo de fora para a criança ver e sair correndo e nos pegar pelo cabelo. É isso que Ele quer de ti nessa noite. Sabe que o sacrifício de Jesus, e a gente está falando aqui desse momento da ceia, onde a gente tem aí o pão, o suco. Isso fala de Jesus lá na cruz,
onde Ele teve o seu corpo destroçado por causa de nós. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz lá estava sobre Jesus. Pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Olha o que Jesus conquistou para nós lá na cruz. A Bíblia diz que o sangue dele foi derramado para nós, para purificar os nossos pecados. Nenhum de nós é digno, nenhum de nós merecemos, mas não é por causa da gente. O Evangelho, aquilo que a gente vive, nunca falou de nós. Isso aponta para Ele. Isso só aponta para Ele. E o que eu preciso fazer? Somente aceite nessa noite. Somente aceite nessa noite. Chama a atenção do Pai. Faça com que o sacrifício de Jesus valha a pena. Tenha valido a pena. O sacrifício dele. Ele fez para que tu pudesse usufruir disso. Quando nós não usufruímos da plenitude do relacionamento com Deus, a gente está dizendo para Jesus: bah, Jesus, eu não sou merecedor, eu não posso. Não, tu não é, mas eu te fiz merecedor através do meu sacrifício. Essa seria a resposta de Jesus para ti. Viva isso a partir de hoje. Para aqueles que já têm vivido esse relacionamento, é isso aí. Prossiga em conhecê-lo, prossiga em andar com Ele. Ele tem coisas mais profundas, Ele tem coisas mais secretas para ti. Está lá no coração dEle. Para aqueles que nunca experimentaram, comece a experimentar a partir de hoje uma nova vida com Jesus. Segura aí na tua casa, segura aqui o pão e o suco, e nós vamos orar agora, nós vamos participar, e depois a gente vai estar orando, agradecendo por tudo isso que Ele fez, por amor a nós. Tudo que Ele fez foi por amor a nós. Ele te ama, Ele te ama, e Ele te chama mais uma vez. Apresenta para Ele, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos nessa noite. Nós te louvamos porque o Senhor nos chamou para termos um relacionamento verdadeiro e pleno contigo. Aquilo que a gente vive, lê na tua palavra, que a gente ouve, isso não é uma mentira, não é um conto de fada, isso é uma verdade. Essa verdade ela foi escrita lá na cruz, aonde Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o nosso irmão mais velho, o nosso exemplo, aquele que é o consumador da nossa fé, Ele se entregou por cada um de nós. A tua palavra diz, Senhor amado, que o corpo dele foi partido por amor a nós. Tua palavra diz que Ele se fez maldito por nós, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Tua palavra diz que o castigo que nos traz a paz no dia de hoje, no dia chamado hoje, estava sobre Jesus. Pelas pisaduras do nosso Senhor, nós fomos sarados. A tua palavra ela nos ensina que havia uma dívida para que nós tivéssemos que pagar. E dessa dívida ninguém escapava, não tinha como escapar. Nós não teríamos como quitá-la. Somente um homem, o justo, o Senhor, Ele podia pagar a nossa dívida através do sangue dele. E esse sangue foi derramado lá na cruz. E esse sangue foi derramado por amor a cada um de nós, para que nessa noite nós pudéssemos aqui, com o pão e o suco em nossas mãos, poder celebrar, comemorar a vitória que foi alcançada não pelo nosso esforço, mas sim pela entrega daquele que nos amou mesmo antes da gente ter nascido. Obrigado, Jesus. Obrigado. A palavra de Deus diz que nós devemos examinar nós mesmos, não examinar os outros, a nós mesmos. Examina agora a tua vida. Esse é o tempo, meu irmão, de restaurar com o Senhor. É o tempo de entregar aquilo que tem sido difícil para ti. Talvez tenha sido difícil para ti vencer algumas áreas na tua vida. Esse é o tempo de nós entregarmos isso para Ele. Joga isso diante dos pés do Senhor. Meu irmão, tem coisas que a gente tenta através do esforço humano, a gente não vai conseguir.
mas apenas um toque de Jesus pode mudar totalmente a nossa sorte. Essa é a noite para entregar para Ele tudo aquilo que tem pesado no nosso coração. O que tem pesado o teu coração? Talvez pessoas que tu carrega no coração como uma grande ferida, talvez pessoas que tu tenha machucado. Meu irmão, esse é o tempo da restauração. A Bíblia diz que nós temos o ministério da reconciliação. É tempo de reconciliar, porque Jesus reconciliou cada um de nós com o Pai. Antes, pela vida que nós tínhamos e pelo entendimento, nós éramos inimigos de Deus, estávamos distante dele. E hoje nós podemos nos chegar, sentar no seu colo, abrir sua geladeira, ligar sua televisão, e ainda quando a gente olhar para os olhos do Pai, a gente vai ver um olhar de amor, de ternura e de aprovação, daquele que diz: este é meu filho, essa é minha filha. Quando Ele te olha, Ele olha através de Jesus Cristo, e Ele vê o grande amor dele por ti. Te entrega esse amor, te entrega esse amor. E nesse momento da ceia, em que nós apresentamos esses elementos e consagramos ao Senhor, nós pedimos que ao participar, o Senhor venha trazer cura e restauração sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, te louvamos e te agradecemos nessa noite. Tu és santo, Tu és digno, só Tu és digno, Deus. Muito obrigado. Obrigado, Jesus, pelo sacrifício. Obrigado, Pai, pelo amor que nós não merecemos, mas é assim por causa do Senhor, e nós queremos usufruí-lo agora. Nos ajuda a entrar nesse lugar de intimidade. Nos ajuda a entrar neste lugar de filho e filha, que pode gozar de uma plenitude de relacionamento com o Senhor. Cura as feridas, cura os traumas nessa noite. Mas no nome de Jesus, reescreve a história daqueles que estavam afastados da Tua presença, mesmo estando na mesma cidade, estando no mesmo reino. Relacionamento, relacionamento, relacionamento. Obrigado por tudo, Pai. Nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, participa da ceia e começa a viver a tua nova história com o Senhor.